Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Discurso Direto. Hoje debatemos a crise política que o país atravessa. O Governo apresentou um novo pacote de medidas de austeridade. O PSD recusa-se a negociar. Até quando José Sócrates vai estar no poder? Onde vai parar esta crise política? Contamos com a sua opinião. Ligue o 21-044-1145. Até bem perto das 4 da tarde queremos ouvir o que tem para dizer nesta edição do Discurso Direto. Está aberta a crise política em Portugal. O cenário de eleições antecipadas está cada vez mais seguro. O PSD reúne-se esta tarde, depois de José Sócrates ter feito ontem uma declaração ao país para acusar os sociais-democratas de quererem uma crise política. Na quinta-feira, Passos Coelho vai informar o Presidente da República da decisão do PSD de chumbar as novas medidas de austeridade, mas há expectativa sobre se Cavaco Silva quebra já hoje o silêncio sobre a atual situação política e também sobre o facto de não ter sido informado pelo Governo acerca do novo PEC. O Primeiro-Ministro acusa o PSD de querer criar uma crise política por se recusar a discutir e a negociar as novas medidas de austeridade. Ao início da noite, José Sócrates reafirmou que o que está em causa é o interesse nacional. Numa altura em que está iminente uma crise política, Sócrates vai direto ao assunto. Quem quiser assumir uma crise, assuma as suas responsabilidades. Quem quiser provocar uma crise política é livre de o fazer. Pode fazê-lo de várias formas. Pode fazê-lo apresentando uma moção de censura, pode fazê-lo não aprovando o orçamento para 2012. O que eu tenho a dizer aos portugueses é o seguinte: uma crise política neste momento enfraqueceria o nosso país, prejudicaria o nosso país e impediria que Portugal se afirmasse como um país que é capaz de resolver os seus problemas sem recorrer a nenhuma ajuda externa. Por isso, aqueles que só têm no seu espírito as questões que têm a ver com a instabilidade e com a crise, verdadeiramente não acho que estejam a servir o interesse nacional. O Primeiro-Ministro quer passar a imagem de que é o único a preocupar-se com o país. Diz que as medidas apresentadas não violam o acordo orçamental. O anúncio destas medidas para 2011 não viola, rigorosamente em nada, o acordo orçamental estabelecido, como é sabido, com o PSD. Isso, tenho que o dizer, é completamente falso. Passos Coelho já garantiu que o PSD não apoia nem negocia as medidas. Sócrates responde: o Governo permanece inteiramente disponível, como sempre, para discutir e negociar as suas propostas, como aliás sempre aconteceu no passado. O que não é aceitável, nem é responsável, é a posição daqueles que se recusam a negociar o que quer que seja, mas também não apresentam nenhuma medida alternativa. Isso é próprio de quem deseja uma crise política e pura e simplesmente não tem coragem de o dizer. O Governo vai apresentar o PEC no Parlamento, mas Sócrates recusa dizer se tem condições para governar caso o PEC seja chumbado. Mas se isso acontecer, há ilações a tirar. A verdade é que o PSD garante que não vai apoiar mais medidas de austeridade depois de José Sócrates ter falado ao país. Miguel Relvas sublinhou que é a altura do Governo reconhecer que falhou. O Governo que não conte com o PSD para continuar a política de sacrifícios é a posição dos sociais-democratas, que insistem que o Executivo tem de reconhecer o falhanço das suas medidas. O Governo tem que ser capaz, de uma vez por todas, de assumir as responsabilidades e não andar neste tipo de discurso que é sempre mais do mesmo. O que o Primeiro-Ministro disse hoje, tinha dito há um ano atrás, tinha dito há um mês atrás, tinha dito há 2 meses atrás. É a hora e é o momento certo e o momento adequado para o Governo assumir as suas responsabilidades, assumir que falhou, assumir que não foi capaz de atingir os objetivos. É esse o desafio que reafirmamos e é essa a atitude que nós esperamos do Primeiro-Ministro numa próxima comunicação ao país. É neste cenário de ruptura e tensão política entre o Governo e o principal partido da oposição que Passos Coelho vai ser recebido pelo Presidente da República. A audiência entre Cavaco Silva e o líder do PSD está marcada para esta quinta-feira. Coincidência ou não, o dia da reunião semanal entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Governo e PSD estão cada vez mais longe de um consenso político e o país a precisar cada vez mais de estabilidade. Esta terça-feira, Passos Coelho vai estar reunido com os órgãos diretivos do partido
partido. O objetivo será analisar a atual situação política. O presidente do PSD deve ultimar a estratégia que vai levar a Belém esta quinta-feira, o dia em que Cavaco tem nas mãos a difícil tarefa de mediar a vontade do governo e a resistência do PSD. Teixeira dos Santos acusa também o PSD de enganar os portugueses, dando a ideia que não são precisos sacrifícios. Esta manhã em Bruxelas, o Ministro das Finanças não esclareceu o que vai fazer o Governo se o PEC for chumbado pela oposição. Teixeira dos Santos confirma que as novas medidas de austeridade vão ser discutidas na Assembleia da República, em abril. Nós temos que apresentar o PEC à Comissão Europeia e ao Conselho até ao final do mês de abril. Portanto, esse é um processo que vai decorrer necessariamente durante o mês de abril. Se for chumbado? O PEC não tem que ser votado na Assembleia, não está previsto, mas compete aos partidos na Assembleia da República decidirem o que fazer a quando dessa discussão. Não antecipo cenários. O Ministro reafirma que está disposto a negociar com a oposição, ao mesmo tempo que critica o PSD. Eu constato dos partidos políticos da oposição, e em particular do PSD, é que andam a enganar os portugueses, querendo dar a ideia de que nós resolvemos os nossos problemas sem necessidade de impor quaisquer sacrifícios aos portugueses. Declarações em Bruxelas, onde os ministros das Finanças continuam a discutir as novas regras da ajuda europeia, que o Governo mantém, Portugal não irá precisar. António Galvão e Pedro Moreira, TVI, Bruxelas. Para os restantes partidos, Sócrates não clarificou nada com a declaração ao país. Para a oposição, o Primeiro-Ministro apenas juntou equívocos aos que já existiam. O facto ficou por explicar é porque é que o Sr. Primeiro-Ministro, que ainda há bem pouco tempo, há 2 meses, dizia que havia uma folga orçamental na ordem dos 800 milhões de euros, 2 meses depois, afinal, já há um buraco de 1.400 milhões de euros e que justificam estas medidas que, por um lado, diz que são novas e, por outro lado, diz que se tratam apenas e só para garantir o cumprimento do déficit. Bom, a verdade é que o Primeiro-Ministro escondeu este PEC do Parlamento, escondeu este PEC do país, escondeu este PEC dos parceiros sociais e, portanto, o Bloco de Esquerda aceita por inteiro o seu desafio para apresentar alternativas e é o que faremos, chamando exatamente este PEC 4 ao Parlamento para aqui podermos mostrar que temos alternativas de crescimento, alternativas de emprego, alternativas de justiça a este PEC que é profundamente injusto. Não nos limitaremos a apresentar um projeto de resolução de rejeição, portanto, deste PEC, que o faremos seguramente amanhã na Assembleia da República, mas acompanhada de um conjunto, digamos, de propostas e de soluções que, em nossa opinião, são o contraponto, digamos, a este caminho sem recurso e sem saída. Na edição de hoje do Discurso Direto, falamos de crise política. Para manifestar a sua opinião, já sabe, basta ligar o 210441145. É convidado desta edição o politólogo José Bordão. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. José, há quem ache prematuro falar em crise política. A verdade é que o cenário está mesmo instalado no país. Sim, uma crise política aberta por Sócrates, ao contrário do que ele acusa os partidos da oposição. Foi aberta por ele, penso que propositadamente. Desde 2009, desde setembro de 2009, em que o Partido Socialista ganhou as eleições e formou o governo, que tudo tem feito para provocar a oposição e o Presidente da República de forma a tentar novas eleições para conseguir a maioria absoluta. Isto numa primeira fase, obviamente, muito a seguir às eleições de setembro de 2009. Numa fase mais recente, em função da situação económica do país e o déficit de 9,3% de 2009, que foi um déficit excessivo e que a União Europeia tem pressionado imenso para que Portugal rapidamente baixe esse déficit. Em função de todas as medidas difíceis que se têm vindo a tomar, o Partido Socialista e o Governo em particular, e José Sócrates muito em particular, está desejoso de provocar eleições e de fugir assim às suas responsabilidades. E daí também todas estas provocações. É a análise que eu faço. Finalmente parece que vai conseguir aquilo que... Há vozes dentro do PSD que defendem isso mesmo, que Sócrates está a fazer tudo para sair do governo sem ser claramente pelo próprio pé. Faz sentido que assim seja? Se ele tiver um bom pretexto para se demitir, como é o que parece agora, portanto, ainda agora na vossa peça, Sócrates falava, e o Ministro das Finanças, acusava os partidos da oposição, em particular o PSD, bom, não querem negociar, são uma cambada de irresponsáveis, mas negociar o quê?
medidas impostas que já foram comunicadas a Bruxelas e que agora querem o aval do PSD precisamente para diluir essa responsabilidade e esses ónus sobre mais uma carga relativamente aos portugueses. Diogo Feio disse muito bem, eu já agora também convidava os telespectadores a fazer este raciocínio comigo, que é, sobraram 800 milhões em 2010 daquele fundo de pensões da PT, aquela receita extraordinária, sobraram 800 milhões. E o Primeiro-Ministro vangloriou-se disso mesmo, que o déficit ia ficar até abaixo do esperado, que no primeiro e segundo mês deste ano, e falou também isso em Bruxelas, no encontro com a Sra. Merkel, que a execução orçamental estava a correr 5 estrelas, e precisamente ao mesmo tempo que diz isto, estavam a decorrer negociações com a União Europeia, com a Comissão Europeia, precisamente porque havia um buraco de 1.400 milhões de euros. Ora, se nós somarmos um buraco de 1.400 milhões de euros aos 800 milhões de receitas extraordinárias, já temos qualquer coisa como 2.200 milhões. E há uma coisa que é importante não esquecer, é os 2.000 milhões do BPN. Porque se tiverem que entrar no déficit deste ano, então as medidas que vêm aí serão ainda mais difíceis. O que é que Sócrates pretende? Levar isto à Assembleia da República, que os partidos votem contra, para ele ter um bom pretexto para se demitir, para provocar eleições. Sócrates sabe perfeitamente que ainda tem a possibilidade de ganhar as próximas legislativas. Infelizmente, isto é uma opinião muito pessoal, o povo tem um bocadinho de memória curta. Sócrates é fantástico em campanha eleitoral. Ele sabe que se defrontar, e já lá vou à questão que colocaste, Lara, porque isto é só uma parte. Há declarações hoje de pessoas ligadas ao PS e ao PS que não são inocentes. E tem a ver com aquilo que eu ia dizer. Sócrates sabe que se defrontar a Passos Coelho é mais fácil, porque as sondagens, repararmos, a diferença entre os partidos não é significativa. Sócrates pretende defrontar Passos Coelho do que defrontar, por exemplo, daqui a alguns meses ou um ano, a um novo congresso eletivo do PSD, por exemplo, um Rui Rio, em que algumas pessoas já falaram, nomeadamente de Santana Lopes, aqui na TV24. Ele sabe isso perfeitamente e, portanto, quer defrontar Passos Coelho, porque acha que tem muito mais possibilidades de ganhar. Sócrates é fantástico em campanha. Ontem fez ali uma representação notável. Eu próprio, pensei para comigo próprio, José Sócrates é brilhante como ator, como Primeiro-Ministro, enfim, acho que é bastante incompetente, enfim, não quero estar a falar mais juízes de valor relativamente a esta questão, mas é brilhante como ator. Ele teve 4 dias para preparar esta intervenção. Quando o fez na Comissão Europeia, fez-o de uma forma um bocadinho atrapalhada e algo nervosa, e percebia-se isso claramente. Teve 4 dias para preparar esta intervenção. Até fez uma intervenção brilhante, como se a culpa do Estado do país fosse os partidos da oposição. Ele não tivesse rigorosamente nada a ver com isto. Portanto, os males todos são causados pela oposição. Nós que até governamos não temos culpa nenhuma de nada. Portanto, José, mas não é líquido, não é garantido que ganhe as eleições, mesmo querendo provocá-las? Não é garantido, mas tem boas possibilidades. Ele sabe que não tem grandes possibilidades de ganhar se for mais tarde. Aliás, vamos ver também esta questão, é que daqui a 2 semanas temos um congresso eletivo do PS. E, portanto, ele sabe que será reeleito e que se houver eleições muito em breve, por hipótese em junho, e defrontar Passos Coelho, ele até tem boas hipóteses de ganhar. Porque há uma coisa que os partidos sabem em Portugal. Sem essa garantia, faz sentido que José Sócrates quer abandonar o poder depois de toda a persistência que tem demonstrado ao longo destes anos? Porque tem medidas ainda muito mais difíceis, não é? E algumas delas foram anunciadas agora. Portanto, e não chegam, e não vão chegar, porque entrando no déficit das contas públicas, o buraco dos 2.000 milhões do BPN, que ainda deve ser ligeiramente superior a isto, bom, então teremos que fazer sacrifícios ainda maiores. Ele sabe perfeitamente isto. E, portanto, se ele consegue vencer umas eleições, vamos imaginar, em junho, mesmo nem que seja por um voto, mas se o conseguir fazer, depois é muito complicado provocar eleições num curto espaço de tempo. Quando digo um curto espaço de tempo, estamos a falar de 2 anos. Porque se ele reforça a sua legitimidade, vamos imaginar que o consegue, e é bem provável que o consiga. Eu costumo dizer isto, parece às vezes um bocadinho brincadeira no sentido do humor, mas isto é rigorosamente verdade, o que eu vou dizer é muito sério. Eu costumo dizer que o Partido Socialista está para a política como o Benfica está para o futebol. Portanto, está comprovado que o Benfica é o clube que tem o maior número de adeptos em Portugal. E o Partido Socialista sabe, como também sabe o PSD, que tem uma base eleitoral logo à partida na casa dos 30%, mais que o PSD. O PSD não é na casa dos 25%, mas o PS sabe que à partida 30% dos votos são deles. Portanto, em campanha eleitoral, com alguma intoxicação da opinião pública, com este tipo de teatro que ontem foi feito, conseguem efetivamente enganar os portugueses e conseguir mais meia dúzia de votos suficientes para ganhar umas eleições. Mas mesmo com o país em greve, que estamos a falar. Mesmo com o país em greve e em manifestações? Vejam a manifestação dos professores, os caministas aqui há 2 anos atrás, 2 anos e tal, 3 anos atrás, paralisaram praticamente o país inteiro de uma forma irresponsável, a meu ver, mas isto é um pormenor à parte, como agora também penso que é irresponsável face à atual situação do país, e veja-se que Sócrates tem vencido tudo e todos, e os casos pessoais, das escutas, do Freeport, tudo ele tem conseguido ultrapassar,
porque de facto é ótimo e a máquina do Partido Socialista é fantástica do ponto de vista do marketing e da divulgação, de contra-informação, e são exímios nisso, e portanto não me surpreenderia nada que inclusive conseguisse ganhar nas próximas eleições. Veja o que aconteceu com o Ferreira Leite. As sondagens antes de um mês das eleições davam mais ou menos um empate técnico, e em campanha eleitoral descolaram completamente com uma série de informações que passaram para a opinião pública e as próprias intervenções do Primeiro-Ministro e pessoas ligadas ao Partido Socialista, e os eleitores de repente mudaram o seu sentido de voto. E não me admirava nada, oxalá não aconteça, estou a dar uma opinião muito personalizada, oxalá não aconteça, porque de facto isto é demasiado escandaloso, quer dizer, o que se está a passar, isto é perfeitamente insustentável, este governo já devia ter ido embora há muito tempo. E se houver eleições em junho, por hipótese, e eu não tenho nada, repito, contra o Partido Socialista, se o Partido Socialista, por hipótese, ganhasse umas eleições, que fosse com outro Primeiro-Ministro e com outro Governo que não este, porque de facto isto é perfeitamente insustentável. Muito bem, vamos ver se os espectadores do TV24 concordam com a tua opinião. José Correia, Liga de Matosinhos. José, muito boa tarde, bem-vindo ao Discurso Direto. José Correia, de Matosinhos, boa tarde. Boa tarde, está-me a ouvir, hein? Perfeitamente. Pronto, boa tarde para si, para o seu convidado, e em relação ao seu convidado, sinceramente, gostei de ouvir aquilo que ouvi. Acho que ele fez, portanto, deu uma explicação que é a realidade da nossa vida hoje em dia. Quanto ao Primeiro-Ministro, olha, eu não queria falar, já não sei mais o que eu possa dizer. Relembro as palavras do Paulo Portas, quando o Paulo Portas disse saia. Eu acho que muita gente ficou indignada. E eu acho que é a altura do povo português, dizer a esse senhor, saia. Acho que já chega, ele não tem condições. Fiquei pasmado com as palavras do Ministro das Finanças, quando ele diz que o PSD está a tentar enganar o povo. Eu fico pasmado, porque quem tem andado constantemente a enganar o povo tem sido o Partido Socialista e o seu governo. Portanto, eu acredito que venha aí, que haja mais sacrifícios, que nós tenhamos que os fazer. Eu acredito e sei que vai ser assim, seja qual for o governo, mas sinceramente não com este, não com o Partido Socialista. Já não aguento mais, já acho que o povo português já não aguenta mais. E mais, que não sejamos enganados. Se houver eleições, olha, menina, eu pessoalmente não tenho partido, tenho ideias da direita, mantenho-as, mas eu não votarei PSD. Porquê? Porque o PSD perdeu muito tempo, enfim, a brincar, porque já devia ter feito uma moção de censura, já devia ter posto este governo na rua, já deveria ter havido eleições. Isto na minha ética, na minha maneira de ver as coisas. Eu votarei CDS e espero que o povo se lembre de uma coisa. Na Inglaterra, o Partido Liberal ficou muito tempo fora do poder. Hoje está no poder. Porque na Inglaterra também eram os trabalhistas, se não me engano, e há outro partido, os conservadores. Ou ganhava um ou ganhava outro. E desta vez ganharam os liberais. Temos o CDS, temos o Bloco de Esquerda, temos o Partido Comunista. Olhe, venha quem vier, vamos ver quem fará melhor. Agora o PS e o PSD, o povo português que os deixe de fora. Muito bem, José Correia, fica o essencial da sua opinião. Muito boa tarde, agradeço o seu telefonema. Seguimos agora para Carnaxide, de onde liga José Mendes. José, muito boa tarde. Olha, deixe-me cumprimentá-lo a si e ao seu convidado José Bordão e aos espectadores da TV24. Olha, eu vou seguir aqui o guião que foi iniciado pelo Dr. Alexandre Soares dos Santos, o líder da Jerónimo Martins, quando se referia ao Primeiro-Ministro como governando através de truques. O que se passa aqui neste momento é, mais uma vez, um truque do Primeiro-Ministro. Como, aliás, ele tem vindo sistematicamente a criar. Quando ele coloca a situação de quem quer a crise, quer o FMI. Todos já percebemos que o novo pacote europeu, o fundo, a sua utilização, não vai implicar o FMI. Porque, vamos lá ser claros de uma vez por todas, Portugal já tem ajuda externa. Só o Banco Central Europeu dá crédito aos bancos portugueses. A ver se nos entendemos. Poderá um país continuar nos próximos, de semana a semana, saber se vai garantir o seu financiamento? Então e a governação? Mas pode um país continuar 1 ano, 2 anos nisto? Qual é o plano? Não existe. Portanto, é completamente falso aquilo que José Sócrates vem dizer.
O José Sócrates não é apenas incompetente, quer dizer, eu usaria, que o seu convidado referiu, eu estou de acordo, eu usaria adjetivos muito mais violentos, mas vou-me dispensar de o fazer aqui neste programa, porque basta analisar o caráter, a conduta, as mentiras sucessivas do Primeiro-Ministro para ficarmos esclarecidos sobre isso. Porque este Primeiro-Ministro é o mesmo que presta vassalagem a Merkel, presta vassalagem à Comissão Europeia, mas não dá conta da Assembleia da República, que é a sede do poder. E mais que isso, tratando-se de um governo minoritário, sabendo que precisa desse apoio. Portanto, para mim isso é claro, para além da gravidade desta situação, onde não dá sequer conhecimento ao Presidente da República, e nos termos da Constituição tem que lhe dar conhecimento, porque nós estamos aqui em forma que é externa, porque a União Europeia não é uma coisa interna, é uma coisa externa. Portanto, estamos perante um Primeiro-Ministro que não tem qualquer complacência, não merece a mais pequena dúvida, nem a mais pequena desculpa. Eu divirjo ligeiramente do seu convidado, embora reconheça que num país como Portugal, do ponto de vista sociológico, um Primeiro-Ministro demagógico é perigoso, mas eu atualmente não creio que este Primeiro-Ministro, mesmo com o Partido Socialista, com alguma implantação, possa ganhar eleições. Isso seria, de facto, algo surreal. Não quer dizer que não possa acontecer. Eu penso que os limites foram todos ultrapassados e que não há, portanto, condições para isso. Agora, o país o que é que precisa? Precisa, de facto, e é isso que o José Sócrates está a provocar, porque ele não pensa nas pessoas, nem no país. Está num taticismo permanente, esteve durante 6 anos, durante táticas sucessivas. Precisamos de uma legitimidade democrática fresca. O país não pode viver com a apresentação de um PEC por mês. Quer dizer, está tudo bem, é um otimismo brutal, de repente, novo PEC. Depois diz, ultrapassámos as expectativas do ponto de vista do déficit orçamental, a seguir novo PEC. Isto não é possível, quer dizer, porque as pessoas, há um limite para tudo. Eu diria que o que o país precisa, de uma maneira clara, é de uma nova política económica. Nós precisamos de reinventar Portugal e dar um espaço aos jovens, como muito bem disse o Presidente da República e como todos verificamos no fim de semana através das manifestações. Portanto, é preciso um novo governo rapidamente, porque Portugal não pode parar. José Sócrates tem que sair, deveria sair voluntariamente. Fica a sua opinião, José Mendes, agradeço o seu telefonema e a sua participação neste discurso direto. Filomena Graça, Liga de Odivelas. Boa tarde, Filomena, bem-vinda. Olá, boa tarde, bem-vindos os dois. Olha, isto é assim, eu cada vez me sinto mais revoltada com o que se passa neste nosso país. Não tem soluções, é só aumentos de impostos, PECs, atrás de PECs, são mentiras, hoje está tudo bem, amanhã está tudo mal, já não se aguenta, é só tomar os pequeninos. Os políticos são filhos do povo. Veja, olha, cortam as ajudas de custo, haviam de cortar as ajudas de custo nos cartões de crédito, governos civis que não fazem falta nenhuma, nos carros topo de gama, não aumentam os impostos aos bancos, eles têm lucros que ninguém tem e ninguém tem coragem de lhes tirar. O governo desinteressou-se da educação, da justiça, da saúde, cada vez tem menos regalias e se paga mais, não se investe na produção nacional, as terras estão ao abandono, só se pensa no TGV. O Estado Social não é um Estado Social porque o Estado Social é normal e justo, é quem tem mais paga. E nós aqui é ao contrário. Os bancos pagam poucos impostos, EDP, GALP, todas estas coisas. E o Sr. Presidente, que dizia aqui há uns anos atrás que a geração era uma geração rasca, agora incentiva os jovens a irem para a rua. Portanto, olha, para ir para a rua haviam de ir eles todos juntos, virem caras novas, sangue novo, que estes já passaram todos do prazo. Agora, olha, uma coisa que eu hoje fiquei a saber e que fiquei muito contente, realmente, o Primeiro-Ministro é fantástico. Reduziu de 23% o golfe para 6%, claro que todos nós andamos a jogar golfe, não é? E precisamos realmente destas coisas, porque isto é pouquinho, não é? Portanto, é assim, o Primeiro-Ministro que nós temos, e estou farta dele e já nem consigo ouvir, e olha, ele que saia o mais depressa possível, porque já está fora do prazo há muito tempo. Boa tarde, Filomena, agradeço a sua participação no discurso direto. Muito boa tarde. Também pode participar, já sabe, o número de telefone que está disponível é o 210441145. José, vou pegar imediatamente no que disse esta telespectadora. Como é que se explica que com estas medidas de austeridade e com um PEC por mês, que depois o Governo tome medidas destas, como ontem foi notícia que os gastos na Assembleia da República, com o pessoal da Assembleia da República, vão ser superiores. Foi notícia também que o golfe, que não é de todo uma modalidade praticada por muita gente, ou pelo menos pela maioria, portanto, deixa de ser taxado a 23% para passar a ser taxado na taxa mínima. Como é que se explica às pessoas este tipo de medidas? Isto são lobbies a que os governos cedem. Basicamente é isto.
À frente de toda a gente? Como é que é possível, não é? Aumenta-se o IVA de 5% para 6% nos bens alimentares de primeira necessidade e reduz de 23% para 6% a prática do golfe. Ou faz sentido aumentar para 23% nos ginásios, por exemplo, e reduzir depois no golfe de 23% para 6%? São lobbies. Se nós pegarmos, se dermos ao trabalho de ver todos os produtos que pagam IVA, vamos perceber que produtos equivalentes, de marcas concorrentes, um paga IVA reduzido, outro paga IVA a 23%, outro paga IVA a 13%. Isto acontece muito. Se nós esmiuçarmos a tabela do IVA, vamos ver isso. Isto são lobbies. Quer isso dizer na prática? Isso dizer na prática que é favorecimentos a determinados grupos económicos, a determinadas empresas. Quantos de nós não vemos ex-ministros irem trabalhar para grandes empresas, porque por sua vez fizeram uma série de legislação que beneficiou os amigos, as empresas, etc. Por aí fora. Toda esta promiscuidade existe. Infelizmente, e não há volta a dar. Aliás, deveria haver volta a dar, mas por visto não há. Na mesma semana em que se diz que se congelam pensões de 200 euros, que 200 euros não chega para as pessoas comerem. Aliás, é uma reflexão profunda que nós portugueses devíamos fazer, porque uma forma de criar emprego e também os telespectadores